Ok. Os portugueses, quando a pessoa dá a oportunidade para falar, eles falam mesmo, não é? Ok, então nós vamos neste momento orar. Há vários irmãos e irmãs que não estão bem. Temos Ian. Ok, vamos começar. Hello. Ok, então vamos só. O Ian e a Sandra também não estão bem. Há uma gripe forte que algumas pessoas estão a ter essa gripe e está a afetar as pessoas muito. Vamos também orar para a Laura e o esposo dela também estão mal com gripe. Também vamos pensar na irmã Lídia. Graças a Deus parece que ela está melhor, mas não é, ainda há ali algumas complicações, dizem os médicos, mas a gente crê que Deus pode operar na vida dela e completar a obra. Também os irmãos Costas, eu fui lá esta semana, eles estão bem, graças a Deus, dentro do possível, não é? Ela gostava de vir aqui ao culto, mas é difícil o irmão puxar a cadeira de rodas e onde eles vivem não há rampas, não há nada, então é muito difícil. Mas outras pessoas, a irmã Araújo, mais quem? O irmão Monteiro e a esposa também, o irmão Monteiro está aqui, o irmão Virgílio e a esposa, a irmã Marcos e o esposo também, que não podem estar aqui por causa dessa situação. Então vamos dar as mãos agora e vamos interceder por estas pessoas, porque a gente sabe o que é não poder ter saúde e não estar bem. Vamos orar por estas pessoas, não é? Pai, em nome de Jesus, nós vimos perante Ti. Senhor, Tu és o médico dos médicos e o Senhor dos senhores, e a Tua palavra diz que para Ti nada é impossível, Senhor. Senhor, nós intercedemos por cada pessoa que está a passar situações difíceis, Senhor. Nós mencionamos os nomes, também mencionamos, Senhor, a mãe do pastor Marilton e aquilo que ela está a passar, que Tu possas também, Senhor, dirigir tudo e tocar na vida dela. Senhor, toca e ajuda os médicos, dá sabedoria, Senhor, que eles possam ser dirigidos por Ti, Senhor. Pai, nós entregamos tudo nas Tuas mãos e confiamos em Ti. Obrigado por aqueles que estão aqui e que têm saúde, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Então, quem é que se lembra o que é que a gente começamos a falar a semana passada, foi? O Pai Nosso, não é? Então vamos ver outra vez em Mateus 6, versículo 9 a 13. É bom saber que algumas pessoas lembram-se, não é? Ok, então diz: portanto, orai vós deste modo. Então vamos todos ler aqui esta tradução. Conseguem ver? Elizabeth, vês? Ok. Então vamos todos ler em conjunto. Como é que a gente tem que orar? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado, senhores. Então nós vamos só
reenfatizar e falar outra vez. Então, a primeira coisa que a gente vê é que a palavra do Senhor diz que nós temos que dizer Pai Nosso. Pai Nosso. Quantos de nós é que falamos com Deus como se Ele fosse o nosso Pai? Há pessoas que às vezes torna-se difícil porque eles não conhecem Deus como Pai. E talvez há aqui irmãos ou irmãs que não tiveram um bom relacionamento com o Pai, não é? Alguns porque tornaram-se órfãos uma idade cedo, não é? Nunca tiveram esse relacionamento de poder dizer Deus é o meu Pai. Os irmãos sabem que hoje em dia, e talvez por alguns motivos, o mundo dá mais ênfase à mãe do que ao pai. Tudo que vê-se na televisão, as pessoas falam mal do pai, e o pai é isto, e os pais nunca fizeram isto. E parece que o homem, o macho, não tem função nenhuma aqui no mundo. Todos devíamos ter sido mulheres, ou outra coisa que eu não vou mencionar aqui o nome, porque se calhar eu uso o nome errado e as pessoas... Não devias ter usado isso, isso é uma palavra feia no Brasil ou aqui em Angola. Então eu não vou chamar o que devias chamar. Mas nós todos, os irmãos sabem que às vezes, eu já te falei com pessoas que é difícil eles orarem e chamarem Deus Pai, porque nunca tiveram um relacionamento com o Pai. E como não tiveram, ou o pai abandonou eles, ou elas, e como abandonou, e às vezes há pessoas que o pai tratou mal, ou o pai fez isto ou aquilo, e as pessoas torna-se muito difícil, porque elas não sabem o que é o amor do pai. O meu pai era uma pessoa que, não é, que tinha muitas regras, mas ele era um bom pai, ele amava-nos, tinha muitos para amar, não é? E eu, como era o Benjamin, ele gostava mais de mim, não é? Ainda bem que a minha irmã não está aqui, ela não pode dizer nada, não é? Mas eu fui o Benjamin, mas depois ainda tive uma irmã, como algumas pessoas sabem, depois de mim, que faleceu, porque a minha mãe já era uma pessoa de mais idade. Mas o meu pai, eu lembro sempre ali em South Hills, a gente morou lá muitos anos, ele ia connosco, levava sempre o cão dele e ele sentava-se lá e depois sentava connosco e punha-me em cima do cão da Alsácia, parece que diz em português, não é? Ele punha-me em cima do cão e eu andava no cão como se fosse um cavalo, não é? E depois ele sentava-se e partia assim aquelas coisas das formigas e lá dizia as histórias dele. Então eu sei o que é um pai, não é? Sei o que é um amor do pai e também sei o que é a disciplina de um pai. Os irmãos sabem que 60% das pessoas que estão na prisão na América não têm pai. Ou nunca conheceram. 60% dos jovens que estão na prisão não conheceram o pai deles. Isso quer dizer que Deus planeou e há um lugar para o pai. Não é? O meu pai amava-nos e também havia disciplina. E o problema hoje em dia é que não há disciplina. Hoje em dia as pessoas não querem usar, não é, a vara. E a palavra do Senhor diz que a gente, se não usa a vara, não ama os nossos filhos. Eu sei que há abusos, eu sei que pessoas têm abusado, não é? Às vezes há pessoas
Havia aqui um homem na igreja, desde a mocidade ele odiava o pai dele, porque ele, quando era criança, ele esqueceu-se da bicicleta dele debaixo do carro e o pai foi por cima da bicicleta e bateu nele tanto que ele... E depois, mais tarde na vida, o pai deu um tiro que entrou no corpo dele. Graças a Deus ele não ficou paralisado. Então há pessoas que têm relacionamento assim com os pais, e os pais abandonaram, trataram quase como um cão, e elas não sabem orar a Deus e não conseguem dizer Pai Nosso, não conseguem dizer meu Pai. Se a gente for ver na Bíblia, em Salmo 27, versículo 10, Salmo 27, versículo 10. Diz assim: se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, então o Senhor me colherá. Diz lá, se os nossos pais nos abandonarem, Deus vai nos acolher. Ninguém disse amém, talvez nunca sentiram esse amor. Lembra-se daquelas vezes que a gente às vezes sentíamos abandonados nos quartos, talvez a chorar, estávamos com medo da escuridão e sentíamos a presença do Espírito Santo lá. Estávamos a passar por situações difíceis, que seja financeiras, e parece que o nosso Deus Pai estava lá. E a gente sentíamos realmente a presença do nosso Pai na nossa vida. Já alguém teve essa experiência? Alguém? Romanos 8, versículo 15. Romanos 8, versículo 15. O que é que diz? Porque não recebeste o espírito de escravidão. Os irmãos sabem que quando a gente não sente o amor de um pai, é como se fôssemos escravos. Há um espírito de escravidão. Para outra vez estardes com temor. A palavra do Senhor diz em 1 João 4, diz assim: quem conhece o amor de Deus não tem medo. Quem conhece o amor de Deus não tem medo. As situações que nós estamos a passar no mundo, políticas, seja aqui, seja em Portugal, seja no mundo inteiro, há confusão. Haiti, os gangues estão a matar uns aos outros e estão... Nunca no mundo houve assim tanta confusão. Mas quando a gente conhece o Pai, a gente não tem este espírito de escravidão para estar com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Quando a gente ora, a gente tem que dizer Abba, Pai. Abba, Pai. Às vezes quando eu oro, como eu disse aos irmãos, é importante a gente começar a adorar a Deus por quem Ele é. Clamar, chamar e dizer: Senhor, obrigado, porque Tu és a minha paz. Deus, obrigado, Tu és aquele que me curas. E quando a gente começa a orar, a gente tem que declarar quem Deus é. Os judeus, quando eles oram, eles sempre declaram: Deus é a minha força, Deus é a minha rocha, Deus é o meu Pai. Mas, no Velho Testamento, eles não podiam chamar Deus Pai. Os irmãos já pensaram nisso? Mas aqui Jesus está a dizer que nós devíamos chamar a Deus Pai. Ele é o meu Pai. Esta semana tive com uma família que o
o pai deles faleceu. Ele começou no tempo do Covid, começou a ficar doente e nunca voltou ao normal por causa disso e agora faleceu. Mas eu fiquei tão feliz porque eles com lágrimas nos olhos estavam a dizer como amavam o pai e como o pai dele. O que é que um pai faz? O que é que um pai faz? Qual é a função de um pai? Sustentar a casa? Dar bolos aos filhos? Ok. Só se ele comprar, não sei se os pais portugueses não sabem cozinhar, não é? Mais alguma coisa que um pai devia fazer? Educar? Disciplinar? Dar amor? Os irmãos sabem que eu já tratei com pessoas que tornaram-se homossexuais porque nunca sentiram um pai abraçar a eles e a dizer: eu te amo, meu filho. Então entraram num desejo de procurar o amor de um homem que devia vir do pai. E às vezes a gente que está aqui, os nossos pais nunca abraçaram-nos. Eles providenciavam tudo, mas não era fácil para um pai abraçar um filho e dizer eu te amo ou dar um beijinho. O meu pai sempre gostava de beijinhos e eu não gostava de beijinhos. Eu quando já era mais velho, ele levava-me para a escola e depois parava e dizia dá-me um beijinho. Eu, papai, não posso dar agora em frente destas pessoas todas. Não vais sair do carro sem me dar beijinhos. E eu hoje em dia, não forço ao meu filho, mas gosto de dar beijinhos a ele e às vezes peço para ele dar um beijinho na minha careca, não é? Então, um pai devia amar, disciplinar, providenciar-se. Quantos irmãos aqui com mais, às vezes têm se sentido mal porque não conseguiram, perderam um emprego e não tinham recursos para ajudar a família. Isso é uma coisa que eu passei isso na minha vida, que não tinha recursos e vinha para casa com só 1000 rands e tínhamos que pagar renda, tínhamos que comprar comida. E eu não falava com ninguém, não dizia a ninguém, porque eu dizia, mas a palavra do Senhor diz que o homem é que tem que ser o providenciador, aquele que está a dar, e eu não consigo. Deus, o que é que eu posso fazer? Eu lembro de uma vez até estar com um pensamento de dizer, é melhor eu morrer, porque eu não consigo. Mas eu não dizia a ninguém, nem a minha sogra sabia. E a minha esposa não dizia. Porquê? Eu sentia-me encavacado. Mas Deus, Ele está sempre lá por nós. Ele sempre nos quer ajudar e nos quer amar. E não importa onde o irmão ou a irmã está, Deus quer estar lá para nos abraçar. Se está só, a gente lembra que o Senhor diz que Ele é aquele que quer ajudar até os órfãos. Romanos 11:36 diz, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Os irmãos sabem que Deus criou a si para ele. É melhor eu dizer outra vez, ninguém disse amém. Não sei se os irmãos não tomaram um pequeno almoço ou mata-bicho, como dizem em Moçambique. Não mataram um bicho, então não estão-se a sentir bem. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Deus criou a si. E Ele está interessado na sua vida. Ele está interessado naquilo que o irmão e a irmã estão a passar. Ele não
nos desampara. Ele está sempre lá por nós. E depois, se a gente voltarmos outra vez à oração do Senhor em Mateus 6, o que é que diz lá a seguir-se? Diz: santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quantos de nós ainda estamos na expectativa que o reino de Deus vai voltar? Quantos de nós podemos cantar breve virá? Tudo nos mostra que Cristo já volta. Os irmãos sabem que parece que os crentes, a palavra do Senhor diz que nos fins dos tempos, os crentes, Jesus vai perguntar esta pergunta: onde é que está? Será que quando eu voltar vai haver fé no mundo? Sabem qual é essa fé? A fé que Jesus vai voltar. Em 1 Pedro 3 parece que Pedro disse, as pessoas perguntavam a ele: onde é que está esse Cristo que te dissestes que ele voltava? Ele ainda não voltou. E quantos de nós aqui, não é? O nosso irmão tem 92 anos. Se calhar já, desde que encontrou Jesus, as pessoas diziam: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Mas já passaram anos e anos e Jesus ainda não voltou. Mas a gente sabe que para Deus, um ano é 1000. E 1000 é um dia. E a palavra do Senhor diz que Ele vai voltar como um ladrão. Ninguém sabe. Mas temos que estar preparados. Mas eu creio que se Ele é o seu Pai e se nós estamos na vontade dEle, nós vamos antecipar e vamos no nosso espírito saber que Jesus vem breve. E vamos dizer: breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Alguns de nós, talvez com a idade, vamos ver antes dos outros. Mas quem sabe? As coisas que estão a acontecer no mundo, há profecias que estão a ser declaradas, que estão a acontecer hoje em dia. Venha o teu reino. Será que a gente pode pausar por um minuto e dizer: Senhor, eu estou na expectativa da tua vinda. Ora vem, Senhor Jesus. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Quantos de nós dizemos, a palavra do Senhor diz que nós, como crentes, nunca devíamos planear coisas e dizer: amanhã vou fazer isto e depois de amanhã vou fazer aquilo. A palavra do Senhor diz que, se Deus quiser, a gente não conhece o dia da manhã. A gente, de um dia para o outro, ou de uma hora para a outra. Os irmãos estavam aqui. A nossa irmã Helena estava ali atrás. Quanto tempo é que isso demorou? Segundos, 1 minuto. Ela estava ali atrás, de uma coisa para outra. Mudou a situação dela viva, da vida dela. Graças a Deus que os médicos ainda estão, e Deus está a operar e estamos na expectativa. Mas os irmãos sabem que não é fácil a pessoa ter uma trombose e o cérebro inchar, não é? Principalmente da idade dela, e depois ter que voltar para o normal, não é? Não é fácil. Só Deus. Só Deus. Só Deus. Só Deus. Diga à pessoa ao seu lado: só Deus pode resolver o seu problema. Só Deus. Depois diz, o versículo a seguir, o que é que diz? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quantos de nós, às vezes quando eu visito pessoas que são crentes, quantos de nós ainda temos o hábito de agradecer a Deus à mesa
por o pão nosso. Há pessoas que a gente vai ao restaurante e eles só... Os irmãos sabem que há uma passagem na Bíblia que diz que a gente, depois de comer, é que devíamos agradecer. Não, é verdade. Eu posso mostrar aos irmãos. Então, depois de a gente ter a barriga cheia, é que podemos dizer, isso foi bom. Obrigado, Senhor. Não é? Mas aqueles que oram antes têm mais fé. Porque estão a comer, ou a orar antes de comer, não é? Eu, quando é peixe, eu não gosto muito de peixe, eu oro e digo, Senhor, faz alguma coisa com este peixe, em nome de Jesus. E a minha sogra fica sempre chateada porque eu não como o peixe. Ela faz peixe com batatas e batatas com peixe e com semelhas e eu. Para mim, peixe é peixe. Mas cada um é como cada qual. E ninguém é como evidentemente, não é? Disse alguém. Mas o pão nosso de cada dia não é só aquilo que a gente comemos. Pão é uma coisa material. Nós não só precisamos de pão. Nós precisamos de roupa. Nós precisamos de saúde. Nós precisamos de quê? Imagina o povo de Deus, quantos anos é que eles tiveram no deserto? 40 anos. 40 anos. E a Bíblia diz que eles nunca tiveram que ter sapatos e roupa. Deus sempre sustentou. Quantos dos maridos podem dizer amém? Imagine 40 anos nunca ter que comprar sapatos ou vestido para a sua esposa. 40 anos. Elas lá no deserto não diziam, já estou cansado deste vestido. Marido, compra-me outro. Estes sapatos já estão tão gastos. Aqueles sapatos, quando elas olhavam, estava sempre na mesma. Talvez com mais pó, menos pó, mas isso era uma bênção. Quanto dinheiro é que a gente podia pôr no banco? Já pensou, irmão? Deus estava sempre a sustentar-se. Isso não é uma bênção? Pois Deus, quando eles estavam com fome, mandou alimentos. E a palavra do Senhor diz, ai de nós, a gente diz, foi com a minha força que eu consegui isto. Não, irmãos, aquele que está a dar o seu pão, é que a gente temos de dar graças. Quando a gente acorda de manhã, a gente tem que dizer, obrigado, Senhor. Senhor, talvez hoje é só um pão com leite, mas, Senhor, eu dou-te graças, porque a palavra do Senhor diz que nunca um justo vai mendigar e dizer, e os seus filhos, porque o Senhor vai abençoar a si e a geração que segue. Talvez aqui, irmãos e irmãs, e a gente olha esta geração, eles não têm sentido o que é trabalhar para ter alguma coisa. Há aqui irmãos e irmãs, talvez com uma idade de 7, 12, 13 anos, tiveram que começar a trabalhar. E hoje em dia a papinha toda está feita e é só comer. E é por isso que há muitas pessoas hoje em dia, jovens, os irmãos têm que ensinar aos seus filhos, aos seus netos, a dar graças a Deus. Eu às vezes quando vou visitar pessoas, eu espero para ver se eles oram ou não oram. É uma coisa importante a gente dizer, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Obrigado, Senhor, que tu nos destes. Há aqui irmãos e irmãs que já tiveram doentes, que não conseguiam comer, porque estavam tão doentes. E quando a gente volta e consegue comer aquele papo seco, e a gente põe aquilo na boca porque já temos saúde, nós podemos dizer, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, que tu estás a providenciar o pão nosso. Obrigado, Jesus. Mas eu só quero dizer aqui uma coisa, porque alguns de nós viemos de uma religião, de religiões,
que a gente usa isto como a única oração que a gente faz. E é interessante, não sei se é o versículo 4, em Mateus 6, que o Senhor estava a falar e a dizer-se que nós não devemos usar a oração em vão repetição. A gente não pode só orar por orar. E orar, às vezes a gente, não é? Há pessoas que a gente conhece que fazem, não é? Oração, só oram, mas não estão a pensar naquilo que estão a dizer. A gente não pode usar a oração para ser uma coisa em vão, que a gente está a orar só por orar. Porque é um hábito. A oração é o quê? É quando a gente está a comunicar com Deus. Comunicar com Deus. E a palavra do Senhor diz que há pessoas, e às vezes os irmãos conhecem pessoas assim, não é? Quando elas oram muito alto e falam tão alto para todos ouvirem. Mas nós, quando oramos, a palavra do Senhor diz: entra no teu quarto, fecha a porta e ora. E diz: meu Deus, eu te agradeço porque eu posso estar aqui na tua presença. Obrigado, Senhor, porque tu tens providenciado. Obrigado, Senhor, porque tu me amas, Senhor. Versículo 5 diz: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, a serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Versículo 6 diz: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Pois versículo 7 diz: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não é o facto que a gente está a repetir a mesma oração. Hoje em dia há pessoas que dizem, quando a gente ora uma vez, não podemos orar essa oração outra vez. Não, isso não é verdade. Em Lucas 18, aquela viúva veio e ela persistiu. Às vezes a gente tem que persistir na nossa oração. Porquê? Porque a palavra do Senhor diz, Daniel orou e a palavra do Senhor diz que no mesmo dia a oração foi respondida, mas ele só depois de 21 dias recebeu a resposta. Mas a Bíblia diz que naquele dia ele recebeu a resposta. Mas só de 21 dias. Os irmãos sabem que quando a gente está a orar a Deus, no realm espiritual, a resposta já veio. Mas às vezes pode levar mais tempo para manifestar fisicamente. Quando a gente às vezes ora por cura ou ora para Deus providenciar, quantos de nós tivemos essas experiências? Talvez aqui irmãos e irmãs que não tinham recursos, não tinham isto ou não tinham aquilo. Todos nós já temos tido essa experiência e a gente ora e Deus providencia. Eu lembro de uma vez que eu e a minha esposa não tínhamos recursos, mas a gente queria um laptop, uma computadora. Sabem o que é o laptop? Então a gente orou e disse, Senhor, nós queremos um laptop. E a minha esposa olhou para mim e disse, mas a gente não temos recursos. Como é que vamos comprar? Então eu disse, eu não sei, mas vamos fazer compras. Em inglês é window shopping. O que é window shopping? Ver as montras.
Então eu disse, ok, então vamos ver as montras. Então a gente foi e, em fé, a gente foi ver as montras, foi ver as laptops e disse, Senhor, eu gostava de ter uma assim, e a gente orou. E os irmãos sabem que quando a gente estava a orar, havia uma pessoa conhecida que estava no Dubai. E ele no Dubai viu uma computadora e ele sentiu no coração dele para comprar, mas ele disse, mas eu não preciso disto. Mas eu não sei porquê, mas vou comprar. E ele comprou a computadora no Dubai. E quando ele veio aqui, Deus falou a ele e disse, vai dar isso ao pastor Abel. Porque ele gostaria de ter uma. Os irmãos já pensaram isso? Eu orar aqui na África do Sul e no Dubai, alguém ouviu a voz de Deus e trouxe essa computadora. Tanto é, eu acho que a gente ainda tem essa computadora e aquilo tem letras em arábico e inglês. Então, quando a gente ora, Deus vai providenciar aquilo que a gente precisa. O versículo a seguir, o que é que diz? Quando a gente vê pão nosso, depois do pão nosso. E perdoa-nos as nossas dívidas. Agora, é interessante que, se a gente pensar no livro de Lucas 11, versículo 4, que não é exatamente a mesma oração, mas Lucas, quando escreveu, aqui está escrito diferente. E diz o quê? E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos todo aquele que nos deve. Quantos de nós aqui precisávamos do perdão de Deus? Quantos de nós aqui? Mas há uma coisa interessante. A Bíblia diz que nós muitas vezes queremos o perdão de Deus, mas não queremos perdoar. E aí a palavra do Senhor diz que Deus não responde às nossas orações. Diz, se nós não perdoarmos, Ele não nos vai perdoar. Então é muito fácil a gente dizer, os irmãos lembram-se daquela história daquele rei, que o servo dele devia a ele muito dinheiro. E ele viu que aquele servo, ele devia a ele, talvez por 10 anos, um salário. E ele viu e ele disse, ok, eu decidi perdoar-te. E depois esse mesmo servo, quando ele saiu, ele encontrou-se com um amigo dele que devia a ele uma dívida de 1 ano. E a palavra do Senhor disse o quê? Que ele pôs ele na prisão e ele foi torturado por causa daquilo que ele fez. E o rei, quando viu isso, agarrou nesse outro servo e pôs ele na prisão e ele sofreu muito na prisão. E Jesus disse, é assim que eu vou tratar com vocês. Se vocês não perdoarem, vocês indiretamente, diretamente, vão para o inferno e vão sofrer. Eu lembro de uma vez que a gente tinha aqui o culto de cura divina e veio uma senhora, veio à frente e eu perguntei a ela, o que é que tu tens? Não, eu tenho esta doença e eu quero que o Senhor me cure. E enquanto ela disse isso, o Espírito Santo disse a mim, ela tem um problema e nunca perdoou a mãe dela. Eu disse, olha, eu sei que tu queres que eu ore por isto, mas Deus mostrou-me que tu não perdoaste a tua mãe. E ela disse, mas o que é que isso tem a ver com a minha cura? Eu só quero ser curada. Eu disse, não, mas se tu não perdoares, Deus não pode curar-se. Ela disse, ok, eu perdoo a minha mãe. Ora lá, para eu ser curada. E sabem o quê? Ela não foi curada. E às vezes a gente tem
mágoas de algo que alguém fez. E a gente parece que aquilo é um martírio. A palavra do Senhor diz que o inimigo, o medo é como um martírio, algo que nos está todos os dias. E quando a gente não perdoa é a mesma coisa. Quando a gente não perdoa é como se eu tivesse esta mágoa e o resto da minha vida eu vou levar com esta mágoa comigo. E a palavra do Senhor diz, entrega. O Nelson Mandela disse, alguém perguntou a ele, mas porquê é que tu perdoastes? E ele disse, porque se eu não perdoasse, é como alguém que bebe o veneno e está à espera que a outra pessoa morra. Então, falta de perdão é eu beber o veneno e eu estou à espera que o irmão Pereira vai morrer. Então, eu bebo o veneno do rato e eu agora estou a pensar, deixa-me ver quando é que ele vai morrer. E depois, no fim, eu não vou ver porque eu já não estou cá. Então, isso é o perdão. Falta de perdão é isso. Há pessoas que a gente vê que eles estão constantemente... É um martírio, não conseguem dormir, não conseguem fazer isto ou aquilo, porque eles não conseguem perdoar. E o perdão é o quê? Esquecendo o passado. E há pessoas que não conseguem entrar no ministério, não são abençoadas, porque estão sempre, viram o disco e tocam o mesmo. Mas se ela não fizesse isso, se ele não fez isso, se os meus pais não fizessem isso, a palavra do Senhor diz, perdoa, e eu vou terminar com isso. Perdoa. Os irmãos sabem que o maior sinal de perdão está aqui. A palavra do Senhor diz que, embora que eu era pecador, Jesus morreu por mim e por si. Jesus não disse, se a irmã Araújo primeiro resolver os problemas dela e mudar a atitude dela, eu depois vou morrer. Não, ele disse que embora que ela ainda continue a viver a vida que ela estava a viver, eu ainda vou morrer por ela. Não há maior amor do que este, do que alguém dar a sua vida por si. Porque é que a gente tem que continuar a não perdoar aquele pastor, não perdoar aquela... E há pessoas que têm mágoas do passado e quando a gente faz uma coisa hoje, aquilo vem tudo, é como um guarda-fato que a gente arruma tudo lá para dentro e força a porta a fechar e depois o pastor Abel diz uma coisa, bumba, aquela porta abre e cai tudo. E o pastor Abel é que fica com as favas todas. Mas ele nem sabia. Eu lembro de uma vez estar aqui num culto e eu estava a pregar e eu disse, há pessoas que são racistas. E eu olhei assim. E tinha uma senhora, depois do culto, ela veio ter comigo e disse, porquê é que tu chamaste-me racista? Eu, o que é que eu fui fazer? Como é que tu sabes que eu sou um racista? Ok. Então tu estás-me a dizer agora o que tu és. Ela diz, tu não sabes aquilo que eu sofri com o meu patrão branco. Ele tratou-me assim, tratou-me assim. Mas antes disso, 2 semanas antes disso, ela queria um emprego. Mas Deus não dava. Por quê? Porque ela não perdoava. E quando ela, meses depois, perdoou, a semana a seguir ela recebeu logo um emprego. Por quê? Porque ela estava a levar aquele patrão, cada entrevista que ela ia, ela levava aquele patrão com ela. Se eu receber este trabalho, ele vai me tratar como o meu patrão. Então Deus não podia, porque ela estava em escravidão. E quando ela deixou e perdoou, imediatamente o sangue de Jesus me lavou. Irmãos, nesta manhã, antes de tomar a ceia, se há alguém que fez mal, vamos perdoar.
Que amor tão grande Jesus mostrou no Calvário. Eu era um pecador, eu era perdido, eu fazia tantas coisas, mas Ele morreu por mim naquela cruz. Que amor tão grande. Eu vou pedir ao Samuel para vir e tocar um coro relacionado, o melhor para ti, ou que amor tão grande, seja o que for. Mas vamos, antes de tomar a ceia, eu vou pedir aos irmãos que vão dar a ceia para vir aqui à frente. Irmãos e irmãs, mas vamos examinar os nossos corações, irmãos. Sabem que às vezes há pessoas que nem perdoam a Deus, não querem perdoar a Deus porque alguém morreu na família e eles estão zangados. Porque é que Deus levou o meu esposo ou a minha esposa? E não é que Deus precisa de perdão, não, mas é que nós precisamos de ser libertos. E dizer, Senhor, nesta manhã eu escolho, eu quero perdoar. Então vamos examinar os nossos corações antes de os irmãos virem e dar os elementos. Vamos olhar e ver, Senhor, ó Senhor, Tu és o meu Deus. Senhor, Tu providenciaste tudo, até a minha salvação. Senhor, Tu perdoaste, Senhor. E eu nesta manhã quero dar o meu melhor, Senhor. O meu melhor. Perdoa-me porque eu guardei esta mágoa. Perdoa-me porque eu estou sempre como um cão voltando para o vómito. Tu sabes o que o meu pai fez, ou o meu marido. Tu sabes, o Senhor, o que é que o meu irmão fez. Mas nesta manhã Tu disseste que Tu não vais responder a minha oração se eu não perdoar, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Perdoa aquele pastor. Perdoa aquele irmão, aquela irmã. Os irmãos podem entregar, obrigado. Senhor, nós pedimos uma bênção, Senhor. Vamos tomar os elementos e vamos nesta manhã esperar uns pelos outros. Mas enquanto a gente agarrar e receber, vamos olhar e dizer-se, a minha vida, a vida que eu vivia, eu não era digno de tomar isto, mas o meu Pai, o meu Senhor, o meu Jesus, Ele deu o seu melhor para eu receber redenção, para eu receber justificação, para eu receber o seu amor. Jesus morreu por mim. Se o irmão e a irmã tiver alguém, pode ser uma coisa mínima, uma coisa, vamos nesta manhã pedir perdão e dizer, Senhor, perdoa-me. Talvez aquela rapariga que casou com o seu filho ou a sua filha, seja o que for, e a gente ficamos zangados da maneira que aquilo aconteceu. Mas vamos dizer, Senhor, perdoa, Senhor. Como Jesus disse, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, Senhor. Enquanto Ele estava na cruz, a última coisa que Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão a fazer. Oh, Tu deste o Teu melhor, Senhor. O melhor para Ti, Senhor. O melhor para Ti, Salvador. O Teu melhor também deste por mim na cruz. O meu melhor para Ti, Jesus.
Betty, did you take Manuel? Amém. Vamos só pôr de pé. E o Senhor Jesus, na noite que Ele foi traído, a palavra do Senhor diz que Ele partiu o pão, simbólico daquilo que Ele ia passar. Aquilo que Ele ia passar para si e para mim. Cuspiram sobre Ele, arrancaram a sua barba, bateram nele, chicotearam a Ele. Isso é simbólico de quebrar-se. E Ele disse: eu vou fazer isso porque eu quero providenciar para os meus filhos e as minhas filhas. Eu quero providenciar cura, eu quero providenciar recursos, eu quero providenciar o meu amor. E está consumado. Nunca mais eles vão ser abandonados. Vamos agradecer ao Senhor por o pão nesta manhã e dizer: obrigado, Jesus. Eu não merecia, mas Tu pagaste o preço por mim. Obrigado, Jesus. Da mesma maneira Ele tomou o cálice e deu graças ao Pai e disse para eles beberem. Antes de beber, vamos pensar que nós, pela lei, devíamos estar mortos nos nossos pecados. Nós íamos diretamente para a condenação e a vida no inferno. Mas Jesus verteu o seu sangue. E nós que antes estávamos mortos, agora estamos vivos pelo seu sangue. Obrigado, Jesus, por o teu sangue que foi derramado e quebrou toda a maldição, quebrou a força da morte e nos deu vida eterna. Obrigado, Jesus. Vamos tomar o cálice. Obrigado, Jesus. Enquanto os irmãos vão receber, vamos cantar este coro como uma oração para terminar o culto. E vamos levantar as nossas mãos, se a gente pode, e dizer: Senhor, ajuda-me a dar o meu melhor para Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. O melhor para Ti, Senhor. O meu melhor para Ti, Salvador. O Teu melhor também deste por mim na cruz. O meu melhor para Ti, Jesus. Mais uma vez. O melhor para Ti, Senhor. O melhor para Ti, Salvador. O Teu melhor também
quem deste por mim na cruz, o meu melhor para ti, Jesus. Amém. Não vamos esquecer de aqueles irmãos que não estão aqui, talvez estão enfermos ou doentes. Não vamos esquecer de telefonar, perguntar como é que eles estão. É tão bom quando eles podem receber um telefonema e só saber que nós amamos e estamos com saudades deles. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado por estarem aqui. Não esquecer de, quando puderem, tirar os carros por causa do culto em inglês. Obrigado.